Olá, eu sou o professor Másio Miguel, professor de Ciências Humanas, e hoje vamos corrigir a prova de História da Polícia Militar de Alagoas de 2018. A nossa primeira questão, temos um texto que diz assim: no século XV, navegadores europeus rumaram ao sul do Estreito de Gibraltar e alcançaram diferentes pontos da costa africana. Em 1492, a expedição de Colombo atravessou o Atlântico e desembarcou no Caribe. Em 1498, uma esquadra portuguesa alcançou Calicut, na Índia, e em 1500, Cabral chegou ao Brasil. Esses eventos receberam diferentes nomes, descobrimentos, navegações, etc., e permitiram que os europeus conhecessem povos e culturas diferentes, bem como estabelecessem sistemas de trocas com eles. A respeito dos descobrimentos e de aspectos relacionados a esses eventos, julguem os itens a seguir. Nesse caso, o nosso primeiro item é o 33, que diz assim: quando de sua primeira viagem ao Caribe, o almirante Colombo concluiu ter atingido os objetivos que almejara, descobrir um novo continente e dar a ele o nome de América. Essa alternativa ela é errada, pelo fato de que essa ideia de descobrir um novo continente não era o objetivo de Colombo. Cristóvão Colombo foi um navegador espanhol que chegou ao Caribe, mas não identificou que era um novo continente. Mais tarde, o navegador Américo Vespúcio concluiu ter chegado de fato ao Novo Mundo. E por causa desse navegador é que essas terras ganharão o nome de América. Colombo tentou encontrar novas rotas para chegar às Índias e foi o primeiro a tentar a circunnavegação, ou seja, dar a volta ao mundo para chegar na Ásia. Observe esse mapa. Você tem aqui a primeira viagem, segunda, terceira, quarta viagem que ela acabou tentando fazer isso, tá certo? Quer dizer que o trajeto chegou ao Caribe e na sua primeira grande navegação ele vai chegar ao Novo Mundo, começando um processo de colonização, dominando os povos pré-colombianos. No caso dele, vai ser o Azteca, mas você ainda vai ter o povo Maia, o povo Inca, que também acabaram encontrando nesse continente. Pois então, você já tem aí o fator da primeira questão. A segunda, no caso aí a 34, ela tem dizendo assim: a produção de açúcar para exportação, empregando-se mão de obra de trabalhadores escravizados, foi praticada em latifúndios nas ilhas atlânticas portuguesas, como nos Açores, na Madeira e em Cabo Verde. Essa alternativa ela é correta. Pessoal, se deve lembrar que Portugal já trabalhava com o processo de açúcar. Nesse mapa você já pode ver aqui, a ilha de Açores, a ilha da Madeira, que Portugal já plantava. E nesse caso, a plantação aqui era no modelo de plantation. A dica que eu dou é que o plantation seria o mel da cana-de-açúcar, monocultura, escravos, latifúndio e, claro, com o objetivo de exportação. Então, essa alternativa também é correta. Você deve lembrar que a cana-de-açúcar foi a solução econômica para colonizar o Brasil, porque era uma atividade muito lucrativa, pois além dos altos preços, devido à alta demanda, os portugueses já haviam colonizado essas ilhas e já conheciam como plantava esse processo. Beleza? Então vamos aí para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão tem dizendo assim, a 35. Nos reinos africanos da Guiné, os portugueses introduziram a escravização dos prisioneiros de guerra, prática inexistente até então na região. Essa alternativa ela é errada. Você deve lembrar que os portugueses não inventaram a escravização africana. Eles a tornaram em um grande comércio pelo Atlântico, que nós chamamos de escravização mercantil. No continente africano já existia a escravidão, porém com uma forma muito diferente. O continente, no litoral ao sul do Saara, é povoado por diversas tribos que frequentemente travavam guerras e escravizavam os prisioneiros por temporada. Na Guiné, as tribos não comercializavam seus prisioneiros. Eles podiam libertá-los,
depois de algum tempo e mantinham os seus nomes. Os portugueses perceberam as rivalidades e a escravidão tribal e passaram a comprar os prisioneiros de guerra para vender aos fazendeiros aqui no Brasil. Por isso que essa alternativa ela é errada. Vamos para a próxima. Na 36, você tem dizendo o seguinte: a escravização de indígenas na região açucareira do Brasil, onde hoje também se situa Alagoas, foi relativamente comum no século XVI. Aqui você tem uma alternativa correta. Os primeiros engenhos do Brasil foram movimentados por trabalhos indígenas escravizados. Tanto é que eles eram chamados de negros da terra. Alagoas vai surgir bem depois, não é isso? Como uma consequência da Revolução Pernambucana, mas ali nós já tínhamos alguns engenhos e acabou utilizando a mão de obra indígena. Vamos aí então para a nossa próxima questão, a 37. Ela tem dizendo assim: a escravidão na Europa ao longo de toda a Idade Média, tal como na América a partir do século XVI, fez uso intensivo de pessoas de origem africana. Essa alternativa ela é errada. Olha, na Europa, o modo de sociedade deles, sobretudo na Idade Média, era esse aqui, tá? Era um modelo que você tinha o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que seria os trabalhadores. Aqui é que entra camponeses e servos. Observe como era montado, né? Alguns oram, outros guerreiam e outros trabalham. Nesse caso, os servos, eles eram presos à terra por uma série de obrigações feudais, mas não usou a escravização como mão de obra nos feudos. O que caracteriza o trabalho escravo é o fato de transformar o homem em uma mercadoria, que, portanto, pode ser comprada e vendida. Então, seria o aspecto colocado para a gente nessa trajetória. Vamos aí para a nossa próxima questão, que já muda a pergunta. Olha a pergunta aí, ó. A respeito da industrialização do Brasil e das transformações sociais e políticas que a acompanharam, julgue os itens a seguir. Nesse caso, temos aí o item 38, que diz assim: a formação de sindicatos de trabalhadores e de outras organizações operárias pôs em xeque, ainda que lentamente, as relações políticas tradicionais, caracterizadas pelo protagonismo dos grandes proprietários rurais, nos âmbitos municipal, estadual e federal. Essa alternativa ela é correta. Observe que o sindicato seria um conjunto de trabalhadores que vão lutar por direitos. E aqui você acaba tendo essa marca muito importante para a gente. Na 39, você tem dizendo assim: a reforma agrária, reivindicação de origem burguesa em países como Inglaterra e França, transformou-se no Brasil em uma reivindicação dos trabalhadores rurais sem terra. Essa alternativa ela é correta. Ora, nesse caso, você deve lembrar que na Inglaterra, na França, você vai ter a nobreza dominando as terras. No caso da Inglaterra, você vai ter a rainha Elizabeth I criando uma lei que é a lei de cercamento, e ela vai permitir que uma nobreza mais pobre, chamada de gentry, e a burguesia consiga ter acesso a essas terras e eles consigam ficar muito mais ricos porque vão dar a plantação de algodão e criação de ovelhas para a indústria nascente na Inglaterra. E aí, claro, no Brasil, essas reivindicações de reforma agrária vêm dos grupos mais pobres, que seria dos trabalhadores. A nossa próxima questão, a 40, ela tem dizendo assim: entre as décadas de 30 e 60 do século passado, o Estado se absteve de maiores intervenções no âmbito econômico em favor da industrialização, confiando na iniciativa privada nacional. Essa alternativa ela é errada. Ora, o tema principal aqui que você deve lembrar é os jogos de presidentes. Veja, esse exemplo aqui, você tem o Eurico Gaspar Dutra, ele é um político liberal. Ele vai interferir o mínimo na economia e vai dar margem ao setor de privatização. Então, o Eurico bateria com esse enunciado. Mas o Getúlio Vargas, que está no poder de 1930 a 45,
15 anos nesse primeiro momento, volta em 51 a 54, esse cara, ele tem um caráter de indústria nacional, tá certo? Você deve lembrar, por exemplo, da luta de Getúlio Vargas para que seja criada a Petrobras. Ele vai criar um programa chamado O Petróleo é Nosso, jogando o povo contra o governo para criar essa estatal. Então, o Getúlio Vargas, ele é um político em que o Estado interfere sim na economia. E claro, como ele passou 15 anos no poder e agora passa mais 3 e se mata, então essa alternativa de década de 30 a 60 torna esse tema errado. Por isso que a 40 está errado, por causa de Getúlio Vargas. E aí, claro, quando volta o Juscelino Kubitschek, ele é um presidente que vai jogar para o setor privado, isto é, as indústrias estrangeiras, como você está vendo, o desenvolvimento de nossa economia. E vamos então aí para a nossa próxima questão, a 41, que ela tem dizendo o seguinte: a relevância da educação e da saúde para a formação de uma sociedade industrial fez que o governo federal brasileiro, desde a década de 30 do século passado até os dias de hoje, priorizasse investimentos nessas áreas. Os resultados obtidos têm sido elevados quando comparados com os de países da Europa Ocidental e os dos Estados Unidos da América. Essa alternativa, ela é falsa. Ora, os resultados pela nossa educação, elas não são mais elevados do que esses dois continentes. Vocês bem devem saber que a educação brasileira passa por grandes problemas e não consegue acompanhar países de primeiro mundo, que é o caso da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Vamos aí então para a nossa última questão, a 42, que ela tem dizendo assim: ainda que as indústrias estivessem distribuídas em quase todos os estados da federação, entre os quais Alagoas, até a década de 80 do século passado, elas se concentravam mais nos estados do sul e do sudeste brasileiros. Ora, essa alternativa ela é correta. Você deve lembrar que você tem uma grande concentração das indústrias no sul e sudeste do país. Se você pegar ali o período republicano, ou Primeira República, República Velha, a prioridade vai ser o café São Paulo, que é a política do café com leite, e todas as indústrias correm para aquela região. Posteriormente, o Getúlio Vargas, o Eurico Gaspar Dutra, o Juscelino Kubitschek, que é o JK, ele vai priorizar a instalação das indústrias no sul e no sudeste. A partir da década de 1980, com a saturação dessas regiões, você vai olhar para o Nordeste e começa a implantação dessas indústrias, o que torna essa alternativa também correta. Espero que tenham acertado e até a próxima!